Olá amigos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal, eu sou o Lucas Knipe e eu vou explicar um pouco sobre essa MP que o Bolsonaro fez, né? A MP que está causando tanto alvoroço nas redes sociais que ele alterou as regras de transmissão dos jogos, né? Dando mais poder aos clubes mandantes e tirando quase toda a influência dos times visitantes. Isso é claramente também um ataque direto à Rede Globo, né? O Bolsonaro, todo mundo sabe da picuinha que Bolsonaro e Rede Globo têm. E também, é claro, é uma MP que favorece o Flamengo. Vai lembrar que o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, esteve ontem na posse do ministro das Comunicações e também esteve várias visitas constantes ao Bolsonaro e pedindo esse tipo de medida. Então ele participou diretamente da produção dessa MP. Primeira coisa, deixando claro, MP, medida provisória. Medida provisória tem tempo provisório de duração, que é 120 dias nesse caso. Que dá 4 meses, então se 4 meses ela não for votada, ela perde a validade e volta para a regra como era antes. Precisa ser aprovada no Congresso e no Senado. Isso quer dizer, mais apoio, se não me engano, de 308 deputados e de 52 senadores. Não é fácil, é complicado e é um tema complexo para ser votado no Senado, porque muita coisa está em interesse, há muitos pontos de vista diferentes sobre como essa MP afeta o futebol, como os deputados interpretam ela, e é claro, isso daí também envolve comprar alguns deputados e senadores, e isso vai dar um rolo muito complicado, e não acho que devia ser o foco do Congresso, do presidente agora mexer com isso, devia ser o combate ao coronavírus, como eu sempre deixo claro aqui no canal. Eu sou contra a volta do Carioca nesse momento, ainda mais hoje, no dia que morreu 1.209 pessoas. Não é clima para a gente comemorar futebol, é clima para a gente combater uma praga dos tempos modernos que é o coronavírus. Aí temos, declaro, a nota. Como eu disse, morreram 1.209 pessoas hoje, né? Foi mais ou menos isso. E o Flamengo voltou a jogar hoje, né? Essa MP é lançada justo no dia em que estava tudo anunciado, né? Porque parecia assim, o que simbolizava a volta do Carioca? Era um estádio vazio, sem transmissão de TV, e para piorar, com o Maracanã tendo o estacionamento usado por um hospital de campanha que não está funcionando direito porque é incompetência do Witzel. Então, é uma situação assim, meio trágica, né? Muito diferente do como foi a volta do futebol na Inglaterra, na Espanha, na Itália, na Alemanha. Então, assim, era uma coisa assim, inacreditável o jeito que está acontecendo a volta do futebol brasileiro, e isso tudo foi feito pelo Landim. Landim pode ser um baita gestor de finanças, ele não está fazendo um trabalho brilhante à frente do Flamengo no setor financeiro, mas é um ser humano, assim, no mínimo podre, no sentido de que ele está querendo voltar ao futebol quando 1.200 pessoas morrem, e na gestão dele sobre aquele incêndio no CT, e quando ele foi fazer um culto lá para as famílias lá das vítimas, ele não deixou algumas famílias das vítimas entrarem porque eles estavam em desacordo com a remuneração que o Flamengo faria para eles. Então, eu tenho assim minhas sérias dúvidas sobre o caráter do Landim. Então, eu quero deixar isso claro. A questão é, o que essa MP altera do que é hoje? Como é que é hoje a transmissão do futebol brasileiro? Como é que era antes da MP? Tinha que ter acordo o mesmo contrato do time visitante para o time mandante. Então, assim, não tinha algo assim, o time mandante não tinha mais peso pela transmissão. Tinha que haver um acordo entre a emissora, entre os dois times. No caso, assim, o Bangu, que é o time que jogou hoje com o Flamengo, tinha um contrato com a Globo e o Flamengo não. E o Flamengo não podia transmitir o time, né, o jogo, com as imagens, porque o Bangu tinha um contrato com a Globo. Isso quer dizer assim, como ela tem um contrato com a Globo, só a Globo pode transmitir imagens desse time. E com isso o Flamengo não podia transmitir imagem de ninguém. Por isso que estava fazendo tudo por rádio. E aí como é que funciona? Ah, Lucas, mas e a Libertadores? A Libertadores é diretamente com o torneio, os clubes não têm influência sobre isso. Então era uma situação assim que o Flamengo não estava ganhando dinheiro e os outros clubes, obviamente, eram um pouco prejudicados nos contratos porque perdiam um jogo de remuneração. Mas de qualquer jeito, mal prejudicado naquela situação no Flamengo. O que essa MP faz? Ela dá poder ao mandante para decidir onde vai ser transmitido o jogo. Tipo assim, ela não precisa mais se preocupar se o visitante tem um contrato com alguma coisa. Tipo assim, se o Flamengo fosse o mandante de hoje, ele poderia mandar o jogo pro DAZN, pro Record, mesmo que o Bangu tivesse um contrato com a Globo. Isso é o que a MP faz, ela dá poder ao mandante de mudar a transmissão do jogo. Isso vai causar muita confusão na transmissão dos jogos. Mas assim, não tira o poder da Globo. A Globo, assim, ela ainda tem um poder maior entre os meios de TV. 80% da audiência da televisão brasileira é da Globo, assim como 80% do faturamento. A Globo, em questão de lucro, ela lucra mais do que todas as outras emissoras juntas. Então, ainda assim, é muito impensável achar que a Globo vai deixar de transmitir a maioria dos jogos. Isso não vai acontecer.
A questão é que vai descentralizar um pouco de poder, sim. Alguns times que têm condições financeiras melhores vão tentar escapar da Globo, tentar fortalecer meios mais amigos. Então, isso pode eventualmente acontecer. Isso, claro, também não afeta tanto o Brasileirão, porque já há contratos firmados. Então, todos os times já têm contratos firmados, então é exclusividade da Globo e do Premier. Então, como explicando assim, o Flamengo tem muito beneficiado nessa medida porque ele era o único time do Brasil que não tinha um contrato firmado com a Globo. Os outros problemas eram Atlético Paranaense, se não me engano, o Grêmio, mas esses assinaram os contratos também. O que acontece? Como o Flamengo não estava podendo transmitir o jogo, agora ele vai poder. E vai poder vender outro jeito de transmissão para quem ele quiser. Isso vai beneficiar todos os clubes do Brasil? Não! Não vai! Na verdade, vai piorar muito a situação da maior parte do futebol brasileiro, porque no futebol brasileiro tudo é mal gerido e tudo é muito dependente de verbas. E qual é a principal fonte de renda de muitos desses clubes? São os direitos de transmissão da Globo, que é os que giram em torno de 60 a 80 milhões de reais. Isso faz uma diferença gigantesca no saldo dos clubes. Imagina um Vasco agora que não está conseguindo pagar salários tendo uma verba integral da Globo. Como essa MP dá poder aos mandantes, você só tem direito de vender 19 dos seus jogos e não 38. Você vai ter 19 jogos como mandante e 19 como visitante. Agora você só pode... os únicos jogos que você tem direito de vender transmissão são os de mandante. Então a Globo não vai pagar 70 milhões. O que ela vai fazer? Vai pagar 35. O Vasco perder 35 milhões de reais hoje é um desastre financeiro. O Atlético Mineiro, que teve um déficit de 70 milhões, é um desastre financeiro. Muitos clubes do Brasil vão ter desastres financeiros. Até mesmo alguns superavitários, como o Grêmio e o Atlético Paranaense, pelo que eu sei, eles dão lucro em 35 milhões de reais. Então, é um problema maior de finanças. E como seus jogos são menos transmitidos e às vezes vão para emissoras de menor audiência, os patrocínios diminuem, tanto para a Globo, tanto para os times. Isso acarreta numa perda de receitas geral do Campeonato Brasileiro. Então, o Campeonato Brasileiro tem uma tendência a ficar mais fraco, não ficar mais forte com essa medida. Lucas, mas como é que funciona na Europa? É desse jeito que ele fez a MP? Não, na Europa as coisas são tomadas em conjunto. Nesse tipo de sentido, é melhor as coisas serem tomadas em conjunto do que serem tomadas individualmente, para haver menos conflito de interesse. Não à toa, assim funciona a NFL. A NFL, obviamente, existem outras emissoras que disputam, mas lá isso existe porque as emissoras são mais compatíveis em questões financeiras, há um comum acordo entre elas. No Brasil não existe isso, a Globo é muito superior às outras. Então há uma diferença financeira muito grande e um poder de compra diferente. Na Inglaterra, a Premier League é uma união dos clubes, é o que foi o Clube dos 13 aqui no Brasil. Então, as coisas são tomadas em conjuntos. O que esse MP faz não é tomar as decisões em conjunto, é tornar mais individual a tomada das decisões. Isso faz com que os interesses pessoais do clube se sobreponham aos interesses coletivos da competição. Isso daí é um problema. Isso tende a longo prazo a prejudicar muito o Brasileirão e fortalecer times mais fortes. Ele tende a aumentar a disparidade entre clubes grandes e clubes pequenos. Então, assim, é uma medida que favorece o Flamengo. É uma medida que favorece times grandes, times de muita torcida. Mas é uma medida que prejudica muito times pequenos. E o Rodolfo Landim sabe disso e ele quer isso, porque quanto mais fácil ficar o Flamengo, melhor. Então, essa MP não é imparcial e não tem a visão de ajudar as pessoas. Primeiro porque o Bolsonaro não acha que ele pensa em ajudar as pessoas. Para mim, ele é um merda. Então, assim, essa MP tem o objetivo de ajudar clubes amigos, pessoas amigas e um objetivo populista, de agradar a torcida do Flamengo, que é a maior torcida do Brasil, agradar talvez a torcida do Corinthians, agradar esse tipo de pessoas. E como eu disse, é menos rentável. Vamos lembrar, redes sociais, streaming, veio para ficar. É uma modernização, mas até agora eles são muito menos rentáveis do que são a TV aberta e a TV a cabo. Vale lembrar, Super Bowl até hoje é TV fechada, eles não foram para as redes sociais. Quando as redes sociais se tornarem um meio melhor de transmissão, as competições vão migrar para lá automaticamente. Tanto é agora, como eu disse, Champions League, o Brasil é o único país que está vendo pelo Facebook. Todo o resto do mundo está vendo pela TV. E pode voltar para a TV aqui no Brasil, porque a Globo está decidida em pegar de volta. E a gente vê assim, Super Bowl é TV, Campeonato Inglês é TV, tênis é TV, golfe é TV, todos esses tipos de competições de muita audiência são na TV hoje, porque é muito mais rentável. Os patrocinadores, essas empresas que fazem patrocínio, têm muito mais alcance pela TV do que tem pelas redes sociais. Então, essa MP não tende a ajudar o futebol brasileiro, tende a ajudar certos clubes que estão mais independentes dos direitos de transmissão.
é um jeito de concentrar poder em clubes grandes. Essa é a minha visão sobre essa MP. Esse tipo de modelo é adotado em Portugal e México, e não são bons exemplos de boas competições e de clubes que estão prosperando. Há 10 anos atrás, Portugal era uma força impressionante da Europa. O Benfica e o Porto eram times significantes. Hoje, nenhum deles consegue passar da fase de grupos. Mas, por outro lado, em suas ligas nacionais, eles têm uma disparidade muito grande em relação aos outros clubes. Isso é o destino que acontece nesse modelo de gestão. Ele não tende a ajudar a liga como um todo, mas ele tende a ajudar os seus times em âmbito nacional. Como a América do Sul é toda uma bagunça, então o Flamengo não deve perder influência também no âmbito intercontinental. Então é uma situação sim que tende a prejudicar alguns times e beneficiar outros. Não há uma medida que vai favorecer todos. E como eu bem lembro, vai ter que ser votada no Congresso e eu não sei se vai ser aprovado ou não, por ser um tema complexo. A questão é que isso daí agradou muito a torcida do Flamengo, mas as pessoas têm que lembrar que isso é medida provisória, tem que passar pelo Congresso e que isso não vai tirar tanto poder assim da Globo e isso pode prejudicar muitos clubes no Brasil. Então, esse é o vídeo que eu deixo aqui para vocês sobre a medida provisória. E vai lembrar também que a medida provisória ajuda o Flamengo com a Amazon, já que um dos trechos permite que empresas de transmissão patrocinem clubes agora. Ou seja, a Globo, o SBT podem patrocinar clubes agora. E foi uma coisa que o Eurico Miranda fez antes, né? E por isso que fizeram essa lei de não patrocinar. Como a Amazon ela tem o Amazon Prime Video, isso fez que complicou as negociações do Flamengo com a Amazon e isso tende a facilitar também. Foi uma medida que ajudou principalmente o Flamengo e foi projetada para isso também, gente. E sejamos honestos, o Rodolfo Landim não estava em Brasília à toa, vendo posse de ministro à toa. E também vamos lembrar, isso serviu como cortina de fumaça para abafar o caso Queiroz, né? Você não acha mera coincidência o Bolsonaro fazer justo no dia que prenderam o assessor que está sendo acusado de rachadinha no gabinete do filho dele? Isso daí também é cortina de fumaça também para a demissão desse ministro ridículo que é o Abraham Weintraub. Então, a gente está vendo aí que o governo Bolsonaro gosta de usar essas cortinas de fumaça e criar polêmicas para tirar o foco de assuntos mais importantes. O assunto importante hoje é do assessor Fabrício Queiroz, que tem, pelo jeito, muito conhecimento de atitudes ilícitas da família Bolsonaro no âmbito político. Então, esse é o vídeo que eu quero deixar sobre essa decisão. É uma decisão polêmica e que ainda vai se desdobrar durante muito tempo. Por esse vídeo é isso, gente. Nos comentários, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e até o próximo vídeo.